Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui, pela TV Itabuna. Olha, nós vamos hoje bater um papo com um dos advogados maiores, um dos maiores conhecedores do direito eleitoral, embora ele tenha outras vertentes na jurisprudência, na defesa do direito, mas assim, creio que ele se notabiliza mais aqui por esse vasto conhecimento da legislação eleitoral. É claro que esse vai ser o foco do nosso bate-papo, mas como também ele é enfronhado na política, tem assim uma vida intensa nas questões partidárias, ideológica, política, eleitoral, a gente não vai deixar de também aproveitar essa oportunidade para dissertar um pouco sobre o vasto conhecimento daquele a quem a gente carinhosamente chama de Rui. Meu querido amigo Rui. Bom dia, querida. Bom dia, Val. Bom dia, telespectador. Prazer enorme estar voltando nessa casa, o seu programa. Eu que também já fiz alguns programas aqui, interajo também com a casa. Então é um prazer aqui estar de volta, fazendo esse olho no olho. É isso aí. Ô Rui, você que é especialista no assunto, a gente sabe que a legislação eleitoral, ela nunca é aquilo que a gente espera para a eleição subsequente. Cada eleição surgem regras novas, às vezes até os dirigentes de partido ficam iguais a barata tonta, sem saber o que vai ser em função do que foi há 4 meses atrás, 5, 6 meses, 1 ano atrás. Você acha que essa complexidade, essa mudança constante afeta o processo democrático? Você é de opinião que as coisas deveriam ser como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a lei é a mesma hoje, o que foi há 100 anos atrás? Ou você acha que há necessidade dessas mudanças constantes? Olha, Val, o direito eleitoral, ele é muito dinâmico, né? E aí a gente tem que analisar as peculiaridades. Isso. Na verdade, você tem aqui, a cada 2 anos, você tem eleição. Agora nós em 24 teremos a eleição municipais, 26 a de governador, deputado, presidente. Então, aí muda, né? Você verifica que em uma eleição tem uma ocorrência de uma coisa, outra menos, e aí você vai aprimorando. Então, a Justiça Eleitoral, ela é regida através do Tribunal Superior Eleitoral, que tem o poder de normatizar as resoluções. A lei é uma só, é o Código Eleitoral, é o básico, mas o próprio Código Eleitoral remete essa regulamentação de cada eleição através de resoluções, à Justiça Eleitoral. Então, só para lhe explicar, por exemplo, algumas eleições passadas, podia ter banner, podia ter outdoor, você poderia distribuir panfleto, mas tinha que ter CNPJ. Então, à medida que vai se avançando, você também vai se alterando, vai se aperfeiçoando. Então, me lembro que aqueles carros que seriam plotavam o carro todo, tal, era uma coisa até que às vezes chocava o visual. Mas hoje, por exemplo, você não pode ter um plástico num carro, não pode ter mais aquele envelopamento que a gente chamava, que plotava o carro. Tal. Hoje, no máximo, é um plástico 2x2, no máximo 4 metros. A mesma coisa do outdoor. Então, são melhorias que eu entendo que vão se aperfeiçoando. Né? Por isso, essa peculiaridade da Justiça Eleitoral. Aliás, poucos países no mundo têm a Justiça Eleitoral. É um fato. Sabe bem, você tem situações na eleição em que o número de candidatos por coligação, federação ou partido, varia muito. Nós tivemos na eleição anterior, aqui no Brasil, né, especificamente em Itabuna, a possibilidade de partido lançar até 32 candidatos. Esse número, segundo eu fui informado, foi reduzido para 22. Essa situação de complexidade e diferença entre o que estabelece-se para uma eleição para outra, que eu acho que está precisando de uma coisa mais fixa, mais preponderante numa perspectiva de você poder fazer um trabalho de organização partidária, sabendo que a lei daqui a 4 anos não será diferente do que a vigente. Por que essa coisa de na eleição passada 32 e agora 22? Olha, houve essa alteração e eu acho que é benéfica. Porque veja, vamos começar lá atrás. No Brasil, nós temos 35 partidos políticos registrados.
Alguns partidos tradicionais, PCdoB, PT, MDB, o União Brasil, mas que já vem lá do PFL, foi se transformando. São partidos já consolidados. E temos também aqueles que nós chamamos, aqueles partidos de aluguel, né? Se você for hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa, você tem lá, você senta lá no refeitório, você escolhe o partido que você quiser, desde que você, né, se submeta àquelas regras ali e tal. Hoje, o que ocorre? Com a diminuição, são dois pontos, com a diminuição do número de candidatos, por exemplo, você tinha muita dificuldade em angariar candidatos. Então, a depender de por exemplo, em Itabuna, você podia ter 21, são 21 vagas, você chegava a ter 150% se você tivesse em coligação. Então, isso significaria quase 60 candidaturas. Hoje, a legislação diz que você tem que ter o número de vagas que você está em disputa, mais uma. Tá certo? Com isso já diminui. Outra dificuldade que você tinha é você conseguir atrair para a legenda candidaturas femininas que são uma cota, a lei obriga. Então, no caso de Itabuna, hoje está muito mais fácil você ter 15 candidatos homens e, na cota da mulher, 7 mulheres. Né? Para exatamente, qual é a visão disso? Diminuir aquele tipo de prática de você contratar pessoas do sexo feminino para ser candidata, às vezes não tinha, e até aqui em Itabuna teve um caso de uma candidata que teve 0 votos, nem ela votou nela. Tá certo? Então, ela foi porque foi atraída por uma possibilidade de ter um dinheiro. E isso, a legislação obrigou que os partidos fizessem esse tipo de transação. Então, já evita-se isso também. E uma outra coisa, Val, que eu acho que vai ser muito benéfica daqui para frente, porque vai fazer efetivamente, vai enxugar a questão dos partidos. Desses 35 partidos, você vai ter o quê? Daqui na próxima eleição, né, lá de 26 de governador, vão no máximo ter 6 coligações. Por quê? Porque esses partidos miúdos, ou eles se juntam, né, para fazer, por exemplo, 5, 6 se une e aí se funde e ganha uma certa musculatura, ou eles vão ter que ir para dentro da federação. Tá certo? Em respeito a isso, olha só que complexidade é uma coisa. Um momento a justiça proíbe coligação. Aí inventa uma coisa chamada federação. Qual é a diferença, Rui, de coligação para federação numa disputa majoritária e proporcional? Boa pergunta. A coligação, os moldes da doutrina, né, sedimentada, a coligação, você firma 2 ou mais partidos, se coligam para uma eleição majoritária e proporcional. Essa coligação, ela terá, um partido novo, que é 2 ou 3 partidos, formam uma coligação que ganha um novo. Coligação tal, é um partido que se formou naquele momento. Mas a duração dela, Val, vai até o dia da eleição. Até o dia da diplomação. A partir daí, se 3 partidos, cada um fez seu vereador, a partir da diplomação, o que era PT votou a PT, o que era MDB votou a MDB, acabou a coligação. Na verdade, você tem a coligação para as eleições. A federação já é diferente. É um contrato entre os partidos, no sentido que não só para a eleição, mas também para o processo legislativo, durante 4 anos. Então, quando você firma a coligação, durante 4 anos, se você elegeu aqueles parlamentares, eles ficarão dentro dessa federação durante 4 anos, sem poder sair. Né? Se algum partido, eventualmente, se desligar dessa federação, ele, né, será punido, ele perde fundo eleitoral, ele né, tem várias penalidades. Então, nesse caso, a diferença está que uma tem só para eleição e o outro é para todo um período legislativo. Nesse caso aí, então não há muita diferença quando a gente vai relacionar a questão do voto, de uma eleição entre federação e coligação, para aquele momento ali. Não há diferença. Não. Na verdade, você formou uma nova a federação, com 3 ou 4 partidos, ela vai de Federação Brasil Novo, por exemplo.
né, hipoteticamente. E ela elegeu 4 parlamentares. Esses parlamentares, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja no Senado, eles vão se mover como bloco único. Com um bloco único, os cargos nas comissões, né, todos serão distribuídos de acordo com a força daquela federação. Aí é onde a gente quer chegar numa dúvida que está pairando sobre a cabeça das pessoas. Vamos supor que haja uma federação com 3 partidos. O partido A fez 10 deputados, o partido B fez 5 e o partido C fez 2. Como é que vai ser a definição para saber quem vai ser cabeça de chapa, vai ser majoritário dos 3 numa eleição? Obedece a um critério de quem ter mais voto automaticamente ser o cabeça? Não, é a lista, né? Por exemplo, você formou a federação, os partidos, cada um apresenta a sua lista, né? De 1 a 22, tá certo? Aí ele é independente da posição, porque o eleito ali, os eleitos, né, depois que você vai para o consciente eleitoral e aquela federação tem direito a 4, 5 vagas, então serão eleitos aqueles que estão listados, no caso da Tabuna, 22, os mais votados. Muito então, bem. Independe da posição, se primeiro ou último. Sim, mas aí eu me refiro à questão da escolha, por exemplo, que é mais difícil, de candidatos a vereador. Na federação, como é que vai se processar? Os 3 se tornam um partido só, pronto. Mas aí o partido A quer lançar 10 candidatos, o partido B quer lançar 20. Aí é pela força, porque veja bem, o critério, assim como o tempo eleitoral, o critério, né, de força vai depender do número de deputados que foram eleitos na realização anterior. No nosso caso foi agora de 22, não é isso? Sim. Os deputados federais estão com base. Então, por exemplo, volto ao eu estou citando muito porque é o que está acontecendo aqui, a realidade nossa. A federação que está mais clara hoje é a que é formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo Rede. Não, pelo PV. PV. O Rede está com o pessoal. O Rede está com o K. Pessoal. Aí, e o outro, Cidadania com o PSD. São 3 federações. Então, nesse caso aí do PT, na eleição, ele elegeu, me parece, 66 ou 68 deputados. Não tem um número exato. Sim. Mas, com certeza, é mais do que 65. O PCdoB elegeu 6 e o PV 6. Então, eles aí, claro, o PT tem, né, dentro do critério de organização, ele tem a legislação, ele tem um privilégio de ter, a proporcionalidade dele é bem maior. É privilégio ou é direito? É direito, porque é com base no número de deputados eleitos. Então, nesse caso, vai obedecer um critério de proporcionalidade, de percentuais. Se elegeu 60, ele automaticamente vai ter uns 80%, maior, porque os outros só elegeram... É uma questão aritmética, é uma equação. Você chega ao percentual. Quem elegeu 66, de 100% vai ter tantos candidatos. Sim. Quem elegeu 6 vai ter tantos. Então é um critério técnico. E para a majoritária a mesma coisa? Não. A majoritária também, mas aí é uma decisão. Uma arrumação. Uma arrumação. Pode o partido que fez mais deputado, naquele momento, ceder para o que fez menos. Pode ser que o outro candidato, aí eles podem, inclusive, criar o critério de pesquisa, porque, na verdade, a federação é um contrato com prazo de 4 anos. E pode acontecer também de, nesse caso, a federação nem ter candidato a prefeito, mas faz a coligação no proporcional apoiando um candidato de um 4º partido. Pode em tese, você pode, mas aí você pode, por exemplo, você tem 2 federações, um oponente ao outro. Sim. Mas em determinado município, a federação mantém as suas candidaturas de vereadores, no caso agora, e pode não deliberar, não ter uma candidatura majoritária. Então, o que é que eles vão fazer na prática que vai ocorrer? Eles vão sair independentes com candidatura proporcionais e vão apoiar a majoritária de forma informal. Entendeu? Mas não pode, por exemplo, formalizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui em Itabuna, PT, PCdoB e PV. Vamos supor que esses 3 partidos decidam apoiar um outro determinado candidato. Só que esse outro candidato, embora não seja de federação, é de um outro partido. Essa federação pode, na proporcional, se coligar na majoritária? Não. A proporcional é um partido único. Mesmo sendo
É que se atua, não pode ter coligação na proporcional. Agora pode ter coligação na majoritária. Então a coisa está Ele sai isolado individualmente com candidaturas proporcionais, mas pode... Majoritária apoiando outra. Pode apoiar. Ô Rui, nós vamos destrinchar um pouquinho sobre essa questão aqui de Itabuna, porque deve ser também uma realidade generalizada. Exato. Não é isso? Mas isso a gente vai fazer depois do intervalo, porque eu tenho certeza absoluta que o caso de Itabuna, né, é um caso emblemático, mas ao mesmo tempo é um caso que pode servir de modelo para decisões outras em muitos outros municípios onde a federação PT, PV e PCdoB estejam passando por dificuldade de harmonia, que é o que está acontecendo aqui. A gente vai destrinchar um pouco, até porque você é conhecedor de todas essas nuances, você vai dar para a gente alguma resposta a respeito de como é que você prevê que vai estar essa federação em relação, por exemplo, à tentativa de reeleição do atual prefeito Augusto Castro, que tem da federação declarado apoio de 2 partidos, mas tem um que está resistindo. A gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto depois do intervalo, que é muito rápido, é um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui batendo papo com o advogado Rui Correia, ele que é especialista em legislação eleitoral, mas que também é uma pessoa com profundo conhecimento sobre os acontecimentos relacionados à política, aos partidos, aos grupos se movimentando para o que seria possíveis coligações, possíveis federações e apoios para a eleição do próximo ano, 2024, quando Itabuna vai decidir se pela primeira vez na sua história reelege um prefeito ou se mantém essa tradição de nunca dar um segundo mandato para o prefeito vigente. Às vezes até nós temos na história situações de prefeitos que já tiveram 2 mandatos, é o caso do Geraldo Simões, prefeitos que tiveram 5 mandatos, que é o caso do Fernando Gomes, enfim, mas nunca mandatos subsequentes. Sempre eles eram eleitos, depois perdiam a reeleição e depois retornavam, ganhavam, enfim, nunca com reeleição. Hoje há uma movimentação na cidade, existem diversos candidatos, eu diria que uns 5 candidatos potencialmente competitivos, mas nós temos também alguns imbróglios, algumas situações que dificultam pretensões de alguns prefeituráveis. A gente vai abordar a questão da federação PT, PCdoB e PV, porque
porque talvez entre as chamadas federações, aqui em Itabuna, seja a que está apresentando algumas situações difíceis. Porque PSDB e Cidadania, essa federação já está, eu diria assim, tipo 100% confirmada no apoio ao prefeito Augusto Castro. PSDB e Cidadania vão estar apoiando a reeleição do Augusto Castro. Já a Federação Rede e PSOL já tem ali a sua definição de candidatura majoritária. Eles vão lançar um candidato majoritário. A dúvida está entre uns 3 ou 4 nomes que estão na disputa, embora o prefeiturável dessa federação seja o PSOL, né, quem vai indicar, por conta dessa regra que o próprio Rui aqui já estabeleceu, que o partido majoritário é quem indica, né, a maioria dos cargos, enfim. Exceção para um acordo lá que eles possam, né, definir. Mas, Rui, o PT, o Geraldo, já se colocou como possível candidato a prefeito. Por sua vez, o PCdoB e o PV estão no governo de Augusto e nós temos até algumas lideranças que já deixam muito publicamente a vontade dos seus respectivos partidos estarem no apoio à reeleição de Augusto. Eu citarei aqui Aldenes Meira, do PV, eu citaria também a cúpula do PCdoB, que escancaradamente diz que o partido tem que estar na reeleição de Augusto, e alguns setores do PT, né, o Manuel Porfírio, o próprio vereador Diego Pitanga, algumas lideranças como o deputado federal Josias Gomes, o próprio governador Jerônimo, dando indiretas de que o candidato deve ser Augusto Castro. Criou-se aí um imbróglio, criou-se aí uma dificuldade enorme, porque Geraldo, para ser candidato, necessariamente tem que ter apoio do PT, do PCdoB e do PV, que declaram não apoiá-lo. Geraldo declara que não tem interesse nenhum de apoiar Augusto Castro. Como é que vai se dar isso aí? Como é que você prevê que poderá haver uma solução para esse problema que não é pequeno? Olha, Val, tem 2 ângulos essa questão de Itabuna, né? 2 ângulos. A primeira é o seguinte, não pode ser inegável que o prefeito, ele 2 vezes deputado estadual, muito bem, ele interage muito bem na política. Me perdoe. Ele interage muito bem na política e ele, logo que ganhou, ele conseguiu atrair uma parcela do PT, liderado pelo vereador Manuel Porfírio, que foi para o governo. Primeiro como líder do governo. Indicou cargos, isso e aquilo, e uma parte dessa turma que serve dele, aqueles que são adversários de Geraldo, dentro do partido, seguiram ele, que era uma liderança, é inegável que o Manuel Porfírio, o vereador, é uma liderança emergente. Agora, ocorre o seguinte, ele fez isso à revelia da direção local. Nós temos que entender o seguinte, ele teve 1.000 e tantos votos. Os votos são deles, mas o mandato, doutrinariamente, é do partido. Então, o partido pode, inclusive, expulsá-lo, se fosse o caso. Eu soube, inclusive, que tem dois procedimentos internos apurando esse comportamento dele, mas que seguraram por conta da força política, da corrente política dele, liderada por o secretário Osni e o deputado federal, aquele de Alagoinhas, como é o nome dele? O federal dele. Yuri. Não, é o ex-prefeito também de Alagoinhas. Eu lembro aqui, digo, eles têm uma corrente política que é forte, tanto que Osni é secretário, é deputado estadual, mas é o secretário hoje de Agricultura. Então, eles estão lá, o PT aqui em Itabuna, está no governo de modo, digamos, sem ter o apoio da executiva, não tem o apoio também da estadual. Eu não tenho informação que o PT, como ele é um partido centralizado, né, eles trabalham muito internamente, centralizado, eu não tenho informação de que eles tenham também decidido formalmente vir para o governo. Mas o fato é que eles estão, mas indicaram uma secretaria. Então, essa é a questão. Eu conversei com o Denis esses dias numa entrevista e aí fiz esses questionamentos lá na rádio, né? Fora do ar ainda, mas fiz esse questionamento. Ele disse, não, isso aí lá na frente a gente vai resolver internamente, pode ser que a direção nacional, a direção da Bahia vai intervir. Todos nós sabemos, que o PT, ele tem a executiva nacional,
estadual não intervém na política de alianças do partido na base, exceto quando é uma questão de estratégia nacional deles, e aí a direção intervém para apoiar, mas isso é muito raramente que ocorre. Um outro aspecto é que eu tenho uma informação de bastidor, é de que, hoje essa informação inclusive, é de que o PT nacional já decidiu, já bateu o martelo, pela eleição ou apoio ao deputado Zé Neto em Feira de Santana. Em Itabuna, o Geraldo Simões estaria trabalhando, ou estaria com o apoio de Zeca Disseu, que é o líder da bancada, de Camilo Santana, e que, eu até achei interessante isso, que Wagner, o governador, o senador Wagner, hoje, ele teria muita simpatia pelo Lanz Almeida, que é hoje o presidente da Bahia-Té. Tá certo? Então, eu acho que muito dificilmente, certo, o PT deixará de ter uma candidatura aqui. Por que isso? Porque Itabuna está entre as 6 cidades econômicas e politicamente mais importantes da Bahia. Tá? E é da cultura, é do DNA do PT, né, esse tipo de hegemonia política. Ele não abriria a mão. Então, na minha visão de analista, salvo o melhor juízo, eu não vejo que esses partidos que estão lá, o PT do B, que eu chamo, né, porque eles estão lá sem autorização da executiva, e o PC do B vão ficar com Augusto depois do dia 30 de junho de 24. Eu acho que porque se eles, né, se decidir lá que Itabuna vai ter candidatura, qual a força do PT e do PCdoB e PV? PV vai ter dentro dessa coligação que eles são, né? E também tem um aspecto importante, é que Itabuna é uma cidade convergente na região. Em torno de 3 milhões de pessoas estão ligadas, né, no que acontece em Itabuna, porque nós temos o segundo maior parque de comunicação de todo o estado. Aqui nós temos 3 televisões, dezenas de rádios, centenas de blogs, enfim. Nós temos aqui um aparato de comunicação que não pode ser desprezado por um partido como o PT, que é hegemonicamente um partido que manda, né, no governo do Estado, no governo nacional, e é claro que eles não gostariam de estar fora da possibilidade de também mandar no governo municipal. Mas está estabelecido o imbróglio, está estabelecido. A gente tem que observar de que o PT sozinho não vai para lugar nenhum em Itabuna. Como, na verdade, nenhum partido aqui. Nós chegamos hoje numa situação diferente de outras eleições, porque já houve situação aqui do Fernando Gomes só depender de Fernando Gomes para se eleger. Perfeito. Do Geraldo só depender de Geraldo para se eleger. Hoje a gente vê que todos os potenciais candidatos a prefeito de Itabuna, todos, uns dependem dos outros. Perfeito. Incluindo, inclusive, o próprio Augusto Castro, que para ser eleito não depende mais só dele. Ele está muito numa situação, eu vou colocar uma metáfora e vou ver se você concorda comigo, daquele time que para ir à final, ou para não ser desclassificado, tem que vencer a próxima partida e ainda torcer para resultado de outros jogos. O Augusto depende de ter uma votação acima de 40%, mas também depende de uma subdivisão dos chamados eleitores de oposição. Aí é onde vem a importância, paradoxalmente, para a vitória de Augusto, da candidatura do ex-prefeito Azevedo, da candidatura do Isaac Neri, do Pancadinha, enfim, há uma dispersão. O Geraldo também não está em situação diferente. Ele vai depender de outros partidos. Só que aí, no caso de Augusto, acho que é mais flexível a solução para o problema, até porque ele está com o poder na mão, tem velado um apoio de esferas estaduais e federais, mas o Geraldo está tendo dificuldade de ter hegemonia no próprio PT. Então, não, aí que eu veja bem, se houvesse, essa informação é importante para a sua análise, se houvesse hoje em Itabuna ou no Brasil, você sabe que as renovações dos diretórios nacional, estadual e municipal, eles no PT eles dão o nome de PED, né? Se houvesse hoje, é fato de que Geraldo não seria majoritário na estrutura. Perdeu a hegemonia. Perderia a hegemonia se houvesse o PED.
Ocorre que ele foi bafejado pela sorte, porque o PT Nacional, por conta aí de alguma circunstância, ele prorrogou para depois das eleições de 24 a renovação do diretório. Então, a hegemonia hoje, política no diretório, é de Geraldo, aqui em Itabuna. Tá certo? Então, não tem o que ele possa fazer. É isso que eu estou falando. No meu ponto de vista, o Manoel ele criou um movimento interessante de anti-geraldista, mas não teve consequência porque ele não submeteu essa deliberação ao partido e não jogou o partido contra a sociedade. Tipo assim, eu estou querendo fazer, mas ele não está deixando. Ele levaria um desgaste. Ele foi para o governo, ele decidiu e foi. Unilateralmente. Unilateral. Então, ele quebrou uma regra partidária, no meu ponto de vista. Meu ponto não. Quebrou, porque não há uma autorização. Sim, mas a questão para bem, vá que uma decisão nacional estabeleça, com a anuência do diretório regional, no caso da Bahia, que o candidato tem que ser Geraldo. Pronto, foi decidido, aí, consequentemente, PT, PCdoB e PV vão ter que sair do que seria um apoio ao Augusto. Eles vão sem alma. Porque eles já declaram que mas não aí não, a gente está discutindo tecnicamente. Se ele vai com amor, sem amor, é outra história. O que eu estou discutindo tecnicamente. E ainda digo mais, o PT, e eu tenho feito essa crítica, eu não sei, sabe que eu nunca fui petista. Eu fui durante 30 anos PSBista. Eu amo aquele partido, embora esteja hoje desfiliado, não tenho nenhuma filiação. Mas passei minha vida... Você foi até candidato a senador pelo PSB. Agora, o que eu quero dizer é exatamente isso. O PT sempre quis ser majoritário, ele nunca quis dar cabeça de chapa. Agora, o que eu estranho é que, por exemplo, nesse caso dessa dissidência de Itabuna, tem o apoio de Josias Gomes, o apoio de Rosenberg, que vem aqui e declara apoio quando ele sabe que eles não têm legitimidade para isso. Tá certo? Eles estão fazendo aí... Mas não gera um certo constrangimento? Gera um certo... o que a gente chama de quinta colunismo, né? Isso. Quinta coluna. Então, agora, isso não é feito aleatoriamente. É importante dizer isso, porque é aí que eu digo, o prefeito Augusto, ele é muito inteligente, então ele está fomentando a cidadania interna para ele ter ganho. Ele está jogando correto. Ele está jogando... Ou seja, se tudo falhar e o PT conseguir prevalecer a federação, o Augusto já cometeu um desgaste. E já desgastou. E aí você vê, por exemplo, Rosenberg defendendo. Agora, Rosenberg tem secretário, tem cargo na prefeitura, sim, está autorizado para tal. Então, isso aí, além da quinta coluna, ele passa uma imagem de fisiologismo, de adesismo. Agora, mas aí, Rui, o governador, na visita anterior, a última, eu vi. Ele fez uma declaração que foi muito latente, muito tipo assim, o candidato é Augusto. Mas corrigiu. No segundo momento. No segundo momento. Mas... E não há, é isso que eu estou dizendo, viu, Val? Porque a gente está fazendo aqui um programa jornalista e a gente, tanto você como eu, temos, e que também eu atuo também nessa área, tem um dever de lealdade, né? Sim. Então eu coloco, por exemplo, Augusto, eu tenho informação que o governador do primeiro para o segundo turno chamou a atenção e isso era visível. Na campanha, você vinha as praguinhas da prefeitura. Augusto, que era o prefeito, a foto dele, mas não era candidato. Do outro lado, Paulo Magalhães e do outro, Zé Alberto. Certo? Esqueceu a majoritária. Esqueceu a majoritária. É público e notório que vários secretários de Augusto ficava na praia, lá na casa do meu amigo Samuca. E outros declaradamente um PLA, outro PK. Não, outros bolsonaristas mesmo. Também. Não estou dizendo, por exemplo, com cartão majoritária. Sim. Um PLA, outro K. E Augusto tolerou, passou uma mensagem errada. A mesma coisa, Marão. Aí quando você vê, o governador disse, o Rui dizia, botei 1 bilhão, que é verdade, nas 2 cidades. Ponte, estrada, e todas as obras estruturantes de Itabuna hoje foram o governo do PT. Aí vem aqui o Assemineto, não veio uma vez sequer, mandou uma representante aqui, teve 25 mil votos na frente. E em Ilhéus, o Marão ganhou no primeiro turno, mas perdeu no segundo por 1.000 votos.
E Marão fez, só para registrar também, Marão teve a mesma prática. Aparecia ele, que não era prefeito, não era, mas de um lado a mulher dele, do outro Paulo Magalhães. Então, eu não sei qual a razão desse amor. Rui, nessas questões, né, relacionadas às votações obtidas por as oposições, né, a Semineto, você bem falou, não teve nenhuma vez aqui, teve três votos para cada voto de Jerônimo. Você acha que a questão não foi mais local? Tipo assim, havia uma rejeição a Augusto e como resposta em função de Augusto, aparentemente, né, está hoje mais petista do que... Eu acho que naquele momento ele estava bem avaliado. Eu acho que efetivamente a mensagem que ele passou houve, então? Foi de neutralidade, tipo assim, o que der. Sim, mas a diferença foi muito grande. 25 mil votos foi muito grande. Eu acho que trouxe, inclusive, consequência, assim, para ele, do ponto de vista da população, que o povo não é burro, o povo sabe. Ó. Em relação, quando você fala que não havia uma rejeição ao prefeito atual naquele momento, estamos nos referindo o que há uns 6 meses atrás, né? A gente tem que avaliar também de que nós elegemos aqui um deputado estadual que, dentro da normalidade, não teria condição nenhuma, até porque havia perdido uma eleição para prefeito, para vereador, antes de se eleger, né, para o Legislativo. Essa votação de pancadinha, na contrarresposta do que você identifica como um momento que não havia rejeição, será que não sintetiza justamente a votação de rebeldia ou um recado ao prefeito? No caso específico de pancadinha, você pode verificar que no mandato de 21 vereador, ele era o único que era contra Augusto. Em um determinado momento, ele ensaiou ali uma aproximação, né? Mas ele se afastou o tempo todo fazendo crítica. Agora, o que tem que se entender, num caso de pancadinha, ao menos é o que eu analiso, ele é um artista. Né? Já era um artista, ele tem uma boa inserção, né? E ele comprou aquela questão da favela, aquele autoestima né? da comunidade dele, ele abraçou. E é uma outra questão que eu achei assim, que ele passou a ser um popstar, porque ele, como nenhum outro aqui da região, soube usar as redes sociais. Então, o que é que ele fazia? Por exemplo, ele arrumava a turma dele lá num bairro, um local lá, comprava um bolo, ia para um buraco que está lá no meio da rua e comemorava o aniversário de um ano do buraco e jogava isso na rede. Então, o cara lá da ponta do bairro, vendo aquilo na rede, porque hoje, quem que não tem um celular? Isso. Quem que não está na rede? Então, ele criou uma empatia que ele está trabalhando muito bem. Só que eu acho que também essa técnica, ela tem um certo tempo, né? Foi circunstancial. Ele, por exemplo, imagina, eu tive até sábado com ele pessoalmente, conversamos rapidamente. E ele quer expandir esse tipo de coisa, porque o trabalho dele na comunidade de autoestima, pintando, colorido, isso aí uma fase que mas ele disse que quer ampliar isso para a Bahia. Para ele fazer isso, ou ele tem uma fábrica de tinta, ou ele tem que ir para a base do governador, que eu acho, do ponto de vista político, não é interessante para ele. Então, nós já entramos agora numa situação muito focada nessas candidaturas locais, e vamos dar prosseguimento no próximo intervalo, porque eu quero saber de você como é que você está analisando, por exemplo, a inserção do Guinho, que é do União Brasil, que teve uma votação fabulosa em Itabuna. Como é que você vê a situação do Isaac Nery? Isaac Nery deve permanecer no Partido Progressista ou por sua identidade com o bolsonarismo deve para o PL? E o PL lança Chico França, lança Mangabeira, o menino ex-prefeito Capitão Azevedo, né, parece que ele está perdendo o PDT, porque há uma possibilidade de federação, o ajuntamento... Com o PSB e o Solidariedade. Como é que vai ficar o Capitão Azevedo? Ele vai para a União Brasil, ele vai para o PL, e como você não tem dúvida que é bem articulado, conhece, tem livre trânsito com todos esses segmentos, deve ter alguma informação para a gente que é novidade. Vamos ver se há realmente essa informação depois do intervalo, que é muito rápido, é um PLA e um PK.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Nesse último bloco, nós vamos explorar um pouquinho o conhecimento do Rui a respeito das possíveis candidaturas a prefeito de Itabuna, numa realidade que aplica-se também aos municípios no entorno de Itabuna, porque a realidade não é muito diferente em função das federações. Mas, Rui, nós temos aqui uns 6 candidatos competitivos, né? Nós temos o prefeito, candidato à reeleição, que é competitivo. Perfeito. Nós temos o candidato do PT, que não deixa de ser competitivo, independentemente de quem venha a ser em função da federação, do apoio do governo do Estado, do governo federal. Nós temos aí o Isaac Neri pelo republicano, que é um candidato que tem uma musculatura muito grande em função da votação expressiva que ele vem tendo, né, nas últimas eleições. Nós temos o Guinho, atual vice-prefeito, que por ser do União Brasil, que teve uma votação formidável na eleição passada, também se cacifou para ser um candidato forte. E nós temos o Mangabeira, que numa disputa interna com o Chico França, vai estar aí fazendo com que o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, tenha uma candidatura majoritária. E por último, nós temos o sempre carismático, simpático, muito bem ligado ao povo da periferia, que é o ex-prefeito, o Capitão Azevedo. Quando eu digo que esses 6 candidatos, de 6 a 7, não deixando também de mencionar, é óbvio, o candidato do PSOL, né, que ainda não está definido. Eu soube até que o Ivan Guzmão entrou no processo de disputa interna. Nós temos também o candidato, qual é o outro aí, meu irmão, me ajude aí, por favor. Mas o PSOL, o Ivan me parece que é de Solidariedade, que não é o Dinede. Mas o Solidariedade já sinalizou desinteresse da candidatura dele, por isso que ele tem, parece que os 3 partidos. Aí temos também o Dinailton. Certo, Dinailton Oliveira, que está aí, ele atualmente é candidato pelo Republicano, mas tem conversações com o MDB, com vários outros partidos. Perfeito. E que diz que é candidato para ganhar. Então nós temos algumas outras candidaturas, salvo me engano, mais uma ou 2. Se daqui até o final do programa você se recordar de alguma, por gentileza, coloque aí para o público. Mas dessas 6, média 6 candidaturas que são efetivamente competitivas, qual é o desenho que você faz? Elas têm musculatura para irem até o final, independentemente da concorrência? Ou você acha que tem que ter uma arrumação para consolidar uma eleição, por exemplo, tem que ter o apoio de outros prefeituráveis que estão aí? Olha, Val, você sabe que essa configuração vai ter que ter. Agora, ninguém vai fazer isso antes do dia 31 de março, que é a janela de mudança partidária para a eleição municipal. Todo mundo vai mexer, vai para lá, vai para cá, mas a definição, o quadro real, para a gente poder lhe responder isso com mais firmeza, vai ser no dia 1º de abril, por conta dessa janela partidária. O dia da mentira. O dia da mentira. Agora, veja bem, eu tenho informação também, filha digna, de que Mangabeira efetivamente não será candidato. Ele quer conduzir o processo. Está atraindo para o PL, há uma tentativa de atrair, já está lá Chico França,
que é um que a gente chama de outside, não? Nunca foi político, mas é um empresário de nome, não tem, a rejeição é zero, ele já está lá. Mas o Mangabeira está tentando atrair Isaac Nery, que me surpreendeu na última pesquisa que eu vi, ele está com bons números. Ocorre que Isaac hoje é filiado ao Republicano. Então, essa candidatura ou a ida de Isaac para o PL depende de um fato, que é notícia na cidade. Todo mundo sabe que o prefeito está tentando atrair o Republicano para sua base de apoio. Então, o Isaac já me confessou que, se isso acontecer, ele migra embora o Bispo Marinho tenha prometido a ele uma candidatura, ele está com o pé atrás e disse, se isso acontecer, ele migra para o PL. Então é isso que eu estou dizendo. As candidaturas, elas só vão se configurar a partir do dia 1º de abril. Por conta desses que nesse caso específico do Republicano pode ser antecipado para qualquer momento. Exatamente. Agora, as outras candidaturas do PT, do meu ponto de vista, Augusto é o candidato à eleição, tem a caneta na mão, né? E muito, dois ou três, a depender dessa configuração, pancadinha, né? Também depende, porque hoje ele está no Solidariedade. E tem uma possibilidade de sair também, porque tanto ele, né, sair do Solidariedade... Quanto Solidariedade sair da oposição. Então, e como também o Azevedo, que está no PDT, sair. Então você vê que essa configuração muito não complexa, dá para fazer. Por quê? Porque o PSB, Solidariedade e PDT não firmaram ainda, mas já tem um documento que eles estão sinalizando essa. Então isso aí muda toda uma configuração em Itabuna. Você percebe? Agora, eu particularmente acho, num caso específico do capitão Azevedo, você vê que depois que ele foi prefeito, ele não conseguiu sucesso em nada. Ele, por exemplo, nas 2 últimas eleições, ele começa com índice alto e ele vai desinjatando. Né? Porque ele tem dificuldade de fazer acordo, de manter acordo, tem dificuldade com as lideranças dos partidos políticos, né? Firma uma coisa com você aqui, no outro dia já não é aquilo. Então ele tem muito, e com isso ele não consegue construir uma base sólida. A base, que eu não digo, não é o eleitor, mas o apoiador que orienta, que ajuda e que influencia na eleição. Então, nesse aspecto, eu não considero ele muito no jogo. Certo? Pode ajudar. Um vice? Não sei. Não sei, porque exatamente por conta. Quando ele está fora da política, ele só aparece nas eleições proporcionais, apoiando um, apoiando o outro, firma com um, sai do outro. Então, isso trouxe, no meu ponto de vista... Mas não se pode deixar também de considerar o fato de que ele, mesmo tendo votações decrescentes, ele permanece com cabidal considerável, que pode ser preponderante para decidir uma eleição. Perfeito. Pode ser que ele não se eleja, mas ele tem voto para decidir uma eleição. Agora, eu não sei se ele transfere. Essa que é a questão. Porque todas as candidaturas que ele apoiou proporcionais... Falharam. Não falhou, mas 300 votos, o cara esperava dele, no mínimo, uma ex-liderança, um ex-prefeito, 2.000, 3.000. Nessa questão de transferência de voto, vamos aqui abordar a questão do Dinailton Oliveira. Dinailton, nós sabemos que subiu de Fernando Gomes, mas não é fernandista, no conceito ideológico, partidário, político. Chegaram até a brigar uma época. O Dinailton foi candidato a prefeito uma certa feita, com o Fernando Gomes também candidato a prefeito. Perfeito. Nós temos uma situação do fernandismo, parece ter enterrado consigo o fernandismo, né? O eleitorado fernandista. Você concorda de que Fernando Gomes levou consigo para o túmulo o eleitorado de Fernando Gomes? Não ficou um legado, não ficou uma liderança para absorver essa votação? É o que eu repito, é exatamente isso que eu disse. Eu acho que o fernandismo acabou no enterro dele. Certo? Ninguém, Fernando nunca... Já dava sinais, né? Já dava sinais. Mas ele, pessoalmente, ele é uma potência, né? Porque o cara disse, foram me chamar e ganhar uma eleição, né? A 5ª eleição, né? Ele era fenomenal. Tô nem aí. Nesse aspecto, mas com a morte dele. E Fernando nunca fez questão nenhuma de, por exemplo, transferir voto. Ele agora, nessa última eleição, que eu fui advogado da campanha, inclusive, Paulo Magalhães foi magnífico
para remover os obstáculos jurídicos que existiam, certo? Quantos votos ele deu a Paulo? 500 votos. Não deu 500. A controvérsia. Paulo teve 480, mas Paulo teve apoio de várias lideranças. Ou seja, Fernando Gomes deve ter dado uns 50 votos. Pois é. E o cara que foi fantástico com ele. Ele nunca elegeu um filho. A última foi Marcos. Elegeu Sérgio Gomes. Mas lá atrás. 40 anos atrás. Mas atualmente, o outro que teve uma boa votação, o filho dele, foi Marcos, quando ele foi candidato a deputado estadual, que perdeu a eleição, teve 38 mil votos, a turma disse que ele vendeu a saúde, um rombo de 10 milhões da saúde, na época isso foi acusação. Ele teve 38 mil votos e se elegeria com 40 mil votos. Você vê que ele nunca fez questões. Ele apoiou o Gedel aqui, certo? Gedel deu a ele, porque esse dia eu estava lá, vi o acordo ser batido. Gedel, ministro da integração, botou 2 milhões nessa obra do canal. Tá certo? E o apoio de Gedel era para Renato Costa. Quantos votos Renato teve em Itabuna nessa eleição? Então, ele não conseguia. Agora, ele pessoalmente, vejo aí, já muda, vejo aí algumas pessoas querendo ressuscitar, apropriar-se desse tipo de liderança, né? E até eu acho que o prefeito, em algum momento, ele tentou cooptar trouxe até algumas pessoas para o governo dele que é chamado, muito identificado com o fernandismo. Mas eu não creio que essas pessoas agora estão querendo trazer a ribalta a ex-mulher, a senhora Sandra, mulher dele, para ser candidata. O PMDB lá com o Lúcio tentou. Agora, Sandra, doutora, é uma mulher muito direita, muito correta, mas eleitoralmente, né? Quem você acha que poderia, assim, tipo, herdar um pouquinho dessa votação fernandista? Do que restou aí? A Sandra ou o Dinailton? Nesse caso a Sandra, né? Ela, ultimamente, ela teve uma boa performance na Secretaria de Assistência Social. E politicamente falando, você acha que o momento é mais propício para o sobrinho, né, do Fernando Gomes ou para a viúva do Fernando Gomes? Eu acho que seria mais para ela. Porque está muito cedo. E Dinailton sempre esteve muito afastado de Fernando. Nunca houve essa identificação. O eleitor, aquele raiz de Fernando, tende a se identificar muito mais com ela do que com ele. E você é advogado, Dinailton é advogado. Eu vou insistir no nome de Dinailton, porque dos que estão aí, parece que foi o último a se propagar como interessado em ser candidato a prefeito. Se você tivesse uma amizade muito estreita com ele e influência, você aconselharia ele a permanecer candidato ou desistir desse negócio? Eu tenho essa relação profunda. Eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, são os colegas. Agora, eu diria a ele não ser candidato. Eu acho até... O momento não é. Eu não teria. Eu estou muitos anos fora de Itabuna, não tem densidade nenhuma com a cidade e tal. E né, já teve lá no passado. Ficou mais de 30 anos em Salvador, agora que está retornando. Agora, eu tenho a impressão também que ele não será. Ele tem todo o direito de ser, ele é eleitor, ele é um cara bacana, certo? Mas, no meu ponto de vista, não tem necessidade. Mas não é por isso que ele não tem necessidade, que ele não será candidato. Eu acho que ele não será candidato porque, aqui para nós, ele tem problema de saúde, né? Ele deveria cuidar da vida dele, a saúde, que é muito mais importante que a política. Soube até que a semana passada ele foi internado em Salvador para cuidar um antigo problema de saúde. Então, mais prudente, né, que espere não, né? Eu aconselharia, como amigo e irmão dele que sou, que ele cuidasse da saúde dele, porque, né, e que assistisse a essa arena de camarote. Oi. E Guinho, atual vice-prefeito, sim. Que o prefeito disse que é o único que ele não gostaria de ter como vice de novo. Perfeito. Ele me falou em off, o Guinho, sim, mas não pediu segredo. Ele disse que o problema dele com o prefeito é que eles tinham um acordo, quando ele foi ser vice, do prefeito apoiar ele e da deputada. Ele falou aqui conosco isso. Pois é. Então, 3 meses depois, o prefeito botou Andréa. Depois recuou, né? Era Andréa acima, passou a ser Andréa Castro. Então, agora, no meu ponto de vista também, eu acho que ele teve alguns encaminhamentos equivocados. Todos nós sabemos que Guinho ele tem uma relação com a igreja, com a juventude católica, ele tem
certa força, foi quem elegeu ele vereador e foi quem praticamente indicou ele a majoritária de Augusto. Eu acho que nessa relação, essa briga com Augusto, ele perdeu muito mais do que ganhou, tá certo? E eu acho que não tem, assim, capilaridade, densidade eleitoral para ser candidato a prefeito. Pode até ser. No meu ponto de vista, estou achando que ele está fazendo essa espuma toda para ser, né, efetivamente vereador. Ô Rui, para encerrar, porque nós estamos quase no final, você vê aí perspectiva de um surgimento de um nome que seja convergente para um apoio de juntar vários prefeituráveis contra o Augusto? Você vê alguma coisa, você citou aí o Lães Almeida, você vê algum nome que embora não esteja sendo cogitado, mas que possa surgir como ponto de referência, de aglutinação, para que haja ali, tipo assim, uma consistência eleitoral a ponto de mudar o que hoje nós temos de perspectiva eleitoral para 2024? Olha, eu gosto muito, embora eu não conheça, nunca bati um papo com ele, mas eu vejo o papel dele lá, esse rapaz, esse da Luiz, né, da Luiz Buriti, Luiz Ribeiro, da Buriti. Mas tem um irmão dele, ou filho... Luiz Ribeiro. Que é de uma dessas... Associação Comercial, o Mauro Ribeiro. O Mauro, eu tenho visto ele com bons olhos. Eu acho que ele é um rapaz que está se destacando na área empresarial, ele seria um outsider, bem trabalhado, e eu até vou muito longe. Eu estou vendo ele muito junto com o candidato à eleição, Augusto Castro. Provavelmente Augusto seria para ele um bom vice, porque... Augusto vice de Mauro? Não, Mauro vice de Augusto. De Augusto, assim. Entendeu? Como um outsider, quem eu vejo com assim, sim, com essa... Sim, mas um nome que seja convergente para o contraponto, ou seja, olha, não está dando certo Azevedo, não está dando pancadinha, vamos botar esse nome aqui para juntar todo mundo contra Augusto. A turma diz que comunista não se une nem na cabeça, nem na cadeia. Nesse caso dessas candidaturas aí, né, ninguém abre mão de nada. Todo mundo quer seu protagonismo. Agora, efetivamente, para encerrar, em quem você apostaria hoje para ganhar a eleição em 2024 para prefeito de Itabuna? Hoje. Eu não vou... Não vai arriscar? Eu lhe digo isso no dia 1º de abril. Diga somente 2 nomes competitivos. Eu acho que tem 3. 3. Eu tenho o prefeito, tem a caneta, é prefeito. Eu acho que o Pancadinha, ele não vai desidratar. Se ele, né? Só se vai desidratar. Se ele não montar uma retaguarda, e parece que eu soube que ele está se movimentando bem lá na capital. E acho que se o PT tiver a candidatura, por conta de ter o governo do Estado e o governo Lula, ele pode também. Então esses 3 estão na competição, não é isso? Ô Rui, eu quero lhe agradecer, querido, pela sua participação conosco. Você é sempre muito conhecedor dos acontecimentos. Você está no meandro, você está envolvido ali na política, na legislação eleitoral, na questão partidária, enfim, você na verdade é um arquivo vivo e que permaneça assim como esse arquivo vivo. Querido, muito obrigado por sua participação conosco. Bacana, eu adorei ter voltado a essa casa, ter feito o programa com você, foi muito bom. Estou aí à disposição para qualquer outro momento. Valeu, querido. Obrigado. Obrigado a você também aí que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.